neste dia da Igreja Diocesana, temos a honra de ter connosco o Padre Francisco Melo, vigário episcopal para a Pastoral Geral e pároco da bela cidade da Gafenha de Nazaré e da Gafenha da Encarnação, e que foi, de facto, a alma de todo este projeto, de todo este dia, como vigário episcopal para a Pastoral Geral. Quais eram as expectativas primeiras deste dia e, sobretudo, o que é que sentiu dos diocesanos ao serem convocados para este dia da Igreja Diocesana 2010? Em primeiro lugar, havia uma certa expectativa, porque nós tínhamos que, ou estávamos a sentir a necessidade de mudar o modelo e o formato de realização do dia da Igreja Diocesana. Há muitos anos que ele se realiza, só que também vemos sentindo que progressivamente ele estava a perder capacidade de mobilização. O modelo que estávamos a usar era um modelo esgotado e, portanto, havia a necessidade de tentarmos alterar a forma de realizar o dia da Igreja Diocesana. Por outro lado, estamos também numa dinâmica de celebração do nosso jubileu, no que isso pode significar de renovação da Diocese, nas pessoas, nas suas estruturas, na vida que pulsa entre nós, e, portanto, havia uma vontade de mudança da nossa parte em relação a este dia e no que ele pode significar, de sentirmos a nossa força. Às vezes pensamos que a Igreja, que é uma estrutura decadente e que já não é capaz de mobilizar, e acho que hoje aqui sentimos essa alegria da participação das pessoas, de se sentiram motivadas, participadas, estão aí. Portanto, isso acho que é uma alegria muito grande ver que conseguimos atingir. Era aí que a gente queria chegar, que as pessoas se encontrassem, estivessem juntas, que pudessem fazer esta festa, e uma festa não porque tenha um grande programa, mas porque estamos juntos nesta alegria de sermos cristãos, à volta do nosso bispo, sabendo que estão cá as paróquias todas da nossa diocese. Falou em renovação, falou em mudança de formato. Houve critérios específicos na escolha dos lugares, na escolha do formato, da distribuição, de certa forma, das várias animações ao longo do dia, que foram várias, desde a manhã com as várias orações direcionadas para públicos-alvo, as crianças, os jovens, os adultos, e depois da parte da tarde os vários arciprestados em força, de certa forma mostrarem um pouco do que é animar, do que é congregar a Igreja Diocesana. Houve critérios, foram surgindo através de uma equipa, não sei. O grande critério foi ouvir as pessoas. Já o ano passado, para a realização do ano passado do dia da Igreja Diocesana, tínhamos feito uma auscultação do sentir dos padres, dos diáconos, das estruturas pastorais da nossa Diocese, e sentia-se essa vontade de mudança. E este ano, aquilo que nós hoje estamos aqui a fazer e a celebrar é fruto das achegas de várias estruturas, de várias pessoas e dos padres e de toda a gente que foi dando as suas achegas. Este dia foi várias vezes refletido ao longo deste ano nas diversas estruturas pastorais, e, portanto, acho que foi essa capacidade para ouvir e para ir ao encontro das pessoas e estar com elas que também, se calhar, possibilitou esta movimentação e as pessoas sentirem, que eu acho que é essa a grande diferença também neste dia, que é as pessoas sentirem que foram atores. Os escuteiros foram atores, o Secretariado da Juventude, da Infância, os cursos de cristandade, o Secretariado da Pastoral dos Doentes, toda a gente, eu acho que se sentiu que foram os atores deste dia, claro, com os padres e com os diáconos e com toda a gente. Eles sabem que foi um dia feito por eles, não foi um dia feito por uma pessoa para os outros. Acho que foi um dia feito por nós, em que todos nós fomos envolvidos nas diversas estruturas, o nosso seminário, toda a gente acho que foi envolvida e, portanto, eram os atores. Sim, acho que curioso é também que estamos a encerrar o ano sacerdotal na Diocese, como respondeu o próprio Dom António Francisco. Sentiu que os padres congregaram, tiveram esse poder mobilizador, tiveram cá em força e, de certa forma, deixaram o seu testemunho para uma igreja ativa, dinâmica e nessa perspectiva de renovação? Acho que isso também foi bonito, porque tínhamos cá a maioria do nosso clero ativo, com isto até com os que estão doentes e que estão na cama, naturalmente não podem estar presentes, e havia um ou outro que estava realmente impossibilitado por questões paroquiais, por festas, primeiras comunhões, mas estavam todos os arciprestados e estavam a maioria dos padres. Portanto, eu também acho que isso foi bom, não só pelo dia da Igreja Diocesana, mas também pelo encerramento do ano sacerdotal na nossa Diocese. Que isso era de forma muito expressiva. Acho que se o ano sacerdotal teve impacto foi hoje, porque era muita gente e rezarmos todos em conjunto aquela oração, o gesto que tivemos com o Sr. Bispo, e o Sr. Bispo teve com os padres. Acho que nesse aspecto foi
marcante para a gente também ser capaz de estimar aqueles que nos servem. Isso é importante. Até de nós padres também estimarmos os padres que também nos servem a nós. A renovação nem sempre é fácil, sabemos bem, até pela história da Igreja. Quais são os principais desafios que sente para a pastoral efetiva dos próximos tempos na nossa diocese e na Igreja em geral? Eu acho que o grande desafio que nós temos nestes próximos tempos, em termos da nossa Igreja diocesana, temos um desafio que é a renovação das nossas estruturas diocesanas. O Sr. Bispo está progressivamente a fazer a reestruturação da Cúria diocesana, é algo que vai ter que ir acontecendo. Eu acho que isso que é importante, a articulação entre os serviços diocesanos. Eu penso que a construção de um espaço para os serviços diocesanos diferente do que temos vai possibilitar que essa articulação seja mais evidente e mais fácil. Mas ao mesmo tempo é importante nós sermos capazes de criar os pontos de comunicação, de articulação entre nós, porque estas estruturas vão funcionar. Cada vez que eu, quando fui escolhido para a Vigaria da Pastoral Geral, sempre houve alguma pressão para eu escolher uma equipa. E eu, desde o início, achei que não devia ter uma equipa, porque a equipa são os serviços diocesanos todos. E neste dia funcionou assim, foi a equipa toda, depois naturalmente escolheram-se 3 ou 4 que estiveram mais próximos, que é sempre importante, mas foram todos os serviços diocesanos que em última instância depois tomaram a decisão de vamos fazer isto. Portanto, eu acho que há aí essa articulação que nós precisamos de fazer. Depois, claro, temos desafios pastorais nos batismos, temos desafios pastorais nos casamentos, mas isso há coisas que nos ultrapassam. Enfim, penso que temos um desafio pastoral muito grande e penso que por aí há de caminhar um bocadinho o nosso futuro da Igreja. A renovação da celebração da Eucaristia Dominica. Eu acho que nós precisamos de encontrar um jeito e um modo de fazer daquele encontro como hoje sentimos aqui, houve algumas pessoas que me disseram, notou-se claramente que o centro do dia foi a Eucaristia. E eu acho que isso também era uma coisa que nós queríamos atingir. Esse era o ponto importante, era o ponto culminante. E eu acho que na vida das comunidades nós fazemos tanta coisa, tantas reuniões disto, daquilo e daquilo outro, e o encontro por excelência dos cristãos, que é a Eucaristia, onde a vida da comunidade pulsa, onde pode haver formação, onde existe esta experiência de sermos igreja, de sermos cristãos, a gente muitas vezes deixa isso um bocadinho morrer. Portanto, acho que aí há alguma coisa que precisamos de fazer. De certa forma, como pároco, a sua experiência de pároco até agora, em várias paróquias, passou por Valmaior, Ribeiro de Fraguas e agora na Gafanha da Nazaré, na Gafanha da Encarnação. De certa forma, a paróquia é uma pedra de toque nestas questões todas, dos novos desafios pastorais, que acabam por sentir-se sempre na paróquia. Como é que os seus paroquianos encaram o facto de terem como seu pastor mais direto o vigário episcopal para a Pastoral Geral? Eu nunca lhes disse que era o vigário episcopal para a Pastoral Geral. Eu penso que a maioria não sabe. É indiferente? Sim, acho que sim. Não, acho que a primeira maioria não sabe. Se calhar hoje alguns deram conta, afinal é ele que é o vigário episcopal, porque eu tenho a certeza que a maioria deles diz o vigário episcopal. Para mim, isso é ficado. Muito bem, Padre Francisco Melo, agradecemos-lhes já a grande festa que se tem proporcionado e sobretudo este pequeno momento connosco, que será de facto muito agradável para percebermos quais são os futuros da nossa Diocese de Aveiro e os desafios prementes para os próximos tempos a nível da nossa pastoral. Muito obrigado. Obrigado.